Bom, gente, hoje é a nossa revisão, né, 3, nossa aula 10, revisão 3. Eu vou estar revisando com vocês alguns pontos que eu passei lá na aula 4, né? Então, não sei aqui, alguns já assistiram essa aula, então vai servir como revisão. E para aqueles que não assistiram lá a aula 4, né, vai ser uma matéria nova, né? Mas aí segue o fluxo, sem problema. Para quem está revisando é bom, né, para solidificar aí os conceitos, e para quem está vendo novamente, eu vou passar normal, detalhado, tá? Não vou correr, não. Essa aula, inclusive, eu fiz em uma aula só, na aula 4, e agora eu desmembrei um pouquinho, né? Nessa aula, que a gente, na aula passada, falou sobre os sensores, né? Sobre o que são os sensores, e hoje eu vou apresentar alguns sensores para vocês, tá? E eu vou falar de 3 sensores, que vai ser o sensor de luz, do tipo LDR, o sensor de cor e a câmera, tá? Então, lá na aula 4 eu falei mais sensores, eu falei uns 6 sensores diferentes numa aula só. Hoje eu vou mais devagar um pouco e vou falar só desses 3 sensores para a gente, para não ficar muito atropelado, né? A gente falar um pouquinho sobre cada um devagarzinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper à vontade para perguntar a dúvida, tá? Na outra vez eu falei para vocês escreverem no chat, mas quando eu estou com a minha tela aqui na apresentação, eu não consigo ver o chat. Então, qualquer coisa é só vocês chamarem aí mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o primeiro sensor, que é o sensor LDR. Deixa eu ver aqui se está aparecendo na tela toda. Tá? O LDR, pessoal, é um sensor de luz, tá? Essa sigla LDR é uma sigla em inglês, que em português significa resistor dependente de luz, tá? Então, imagina, todos os sensores que a gente vai falar hoje, tanto de luz, de cor, como câmera, se a gente for imaginar o nosso corpo humano, é como se fossem nossos olhos, tá? Todos esses sensores é como se fossem no corpo humano os nossos olhos. Por quê? Imagina, no nosso corpo, o que a gente usa no nosso corpo para detectar a luz, né? Para saber se está escuro ou se está claro. É o olho, concorda? É através do olho que a gente consegue ver se está claro ou está escuro. Então, a gente, olho fechado, a gente já não enxerga nada, né? E se tiver à noite, olho aberto, já também não está enxergando nada, porque não tem luz. Então, o nosso olho é como se fosse um sensor de luz, tá certo? E no robô, são usados diferentes sensores para fazer esse tipo de função. Um deles é esse sensor LDR, é o resistor dependente de luz. O que significa isso? Ele é usado para detectar alterações na quantidade de luz que está no ambiente, tá? Então, ou seja, é um sensor de iluminação. O que ele detecta é diferentes níveis de iluminação. Está claro, está escuro, está muito claro, está pouco claro, está meio escuro. É essa intensidade de iluminação que esse sensorzinho detecta, tá? Essa aqui é a carinha do sensor, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver o ponteiro aqui, né? Esse aqui é o sensor, né? O LDR, é um sensorzinho simples, né? Aqui está a resistência dele, e o que acontece é que o valor, ele gera um valor de resistência, ou seja, a gente consegue medir, dar um número para a quantidade de luz que está no ambiente, né? Então, olha que legal isso aí, o que a gente pode fazer com isso, né? Então, dependendo da quantidade de luz que incide aqui, ó, nessa parte de cima do sensor, vai dar como saída um valor para a iluminação, tá? Quanto mais escuro, maior esse valor, maior é a resistência, tá? Menor a resistência, maior é o valor da resistência. Quanto maior a luz, maior a iluminação, menor esse valor de resistência do sensor. Tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem esse sensor aqui acoplado nas plaquinhas, tá vendo? Um sensorzinho pequenininho, que vai lá numa plaquinha aqui de controle, que é usada para pegar esse valor que está saindo no sensor e utilizar para qualquer objetivo aí na robótica, tá certo? Então, vamos dar um exemplo para vocês de aplicações. O que a gente pode fazer isso? A partir do momento que a gente consegue medir o quanto tem de iluminação no ambiente, a gente pode usar isso para diversas aplicações. A mais simples dela, a mais comum, que a gente vê muito, é para fazer acendimento automático de lâmpada, tá certo? Então, vocês já devem ter reparado que, às vezes, tem lugares que você vai que a luz acende automaticamente, certo? Então, se ficou escuro, a partir do momento que fica escuro, não precisa ninguém ir lá acender a luz, a lâmpada vai e acende automaticamente. E isso é graças a um sensor desse tipo, tá? Como se fosse uma fotocélula, que ela detecta, enquanto está claro, a luz está apagada. Ficou escuro, esse valor da resistência vai alterar esse valor, né? Vai aumentar,
Então, você tem um sisteminha ali que, vendo que esse valor passou de um certo limite, ele acende automaticamente a lâmpada, tá? Outra função que ele também é muito comum, muito usado, é na regulagem automática de brilho de telas, né? Então, isso acontece muito, por exemplo, no celular. Imagina o seu celular. Muitos celulares têm a função de controlar o brilho automático, né, da tela. Então, você pode ver isso até na configuração do celular de vocês depois, se tem lá uma configuração para acionar regulagem automática de brilho de tela. O que acontece nesses casos? No próprio celular, atrás da tela do celular, tem vários sensorzinhos desse tipo, também LDR, que detectam a quantidade de luz que está incidindo na tela. Então, se você está num ambiente muito iluminado, às vezes não consegue enxergar a tela direito, tem que aumentar o brilho da tela para a gente conseguir enxergar. Num ambiente mais escuro, a tela não precisa brilhar tanto, né? A gente já consegue enxergar. Então, esse sensor utiliza para fazer essa regulagem automática de brilho. E para que isso? Porque geralmente, se não for automático, né, ou a gente tem que ficar mexendo toda hora para regular, o que é chato, e também ajuda a diminuir o consumo de bateria, né, para a tela não ficar num brilho alto o tempo todo. Essa regulagem vai lá e, quando é possível, diminui automático, e assim economiza a bateria do celular, por exemplo, certo? Outros tipos, né, monitoramento de iluminação de ambientes, né, ambientes que precisa de uma certa quantidade de luz, e assim vai. Isso tudo pode ser usado, aqui eu dei alguns exemplos comuns do nosso dia a dia, de automação, mas isso tudo pode ser usado por um robô. Imagina, por exemplo, um robozinho que vasculha certos ambientes, né? Então, ele pode passar de um ambiente para outro, pode ser fazendo uma vigilância, por exemplo, um robô vigilante. Então, ele entra num ambiente que está escuro, ele usa a câmera dele para filmar, para reconhecer alguma coisa, e aí ele precisa de luz, a câmera precisa de luz também para poder enxergar. Então, esse robô, quando entra num ambiente escuro, automaticamente, se ele tiver um sensorzinho de luz desse tipo LDR, o sensor vai mudar o valor, né, porque está escuro o ambiente, então a resistência dele vai aumentar, e com isso o robô consegue sentir a iluminação do ambiente e acender automaticamente, por exemplo, uma lanterna, né, uma lanterna que fica lá na cabeça do robô, na mão do robô, tipo assim, uma lanterna acoplada ao robô, né, com uma luz. E aí ela acende automaticamente e ilumina o ambiente, e o robô com isso consegue explorar o ambiente normalmente, tá certo? Então é para isso que serve. Outra aplicação muito comum na robótica desse sensor de luz do tipo LDR são nesses robozinhos aqui na figura, ó, que é um robozinho seguidor de linha, né? Então, por exemplo, né, competições lá, práticas da UBR, quando os alunos têm que construir um robozinho, é muito comum vocês verem esse tipo de robô. Por que isso aqui? Às vezes o robô ele tem que cumprir uma missão, né? E essa missão ele tem que seguir um trajeto. E aí ele tem um trajeto pré-determinado. E esse trajeto, o robô pode fazer isso de várias formas. Uma das formas de fazer isso é definir uma linha, desenhar uma linha por onde o robô tem que passar. Ele tem que andar sobre essa linha aqui para seguir o trajeto dele. Tá? E como é que o robô reconhece essa linha? Uma forma de fazer isso é um sensorzinho de luz, LDR, que vai embaixo do robô. O que acontece aqui? A luz, o ambiente tem que estar iluminado, né? Então a luz incide na parte branca do chão aqui, ou do papel aqui nesse exemplo, né? E a parte branca, o que acontece? Ela reflete essa luz. Já a linha preta, a cor preta, ela não reflete a luz, ela absorve a luz. Então o sensor ele fica posicionado em cima da linha preta, certo? E com isso o robozinho vai andando, controlando o valor do sensor. O valor do sensor tem que estar alto aqui, né, tipo, de 0 a 1. O valor do sensor estaria, enquanto o valor do sensor está 1, significa que o robô está em cima da linha preta. E se ele vai saindo da linha preta, o robô vai se ajustando, né, até chegar ao valor desejado aqui do sensor, que indica que ele está em cima da linha. Com isso, o robô consegue andar em cima da linha, tá certo? Aqui, ó, uma coisa interessante para falar para vocês aqui, que essa incidência ela tem que ser direta aqui em cima do sensor. Então, o que acontece? Se a gente colocasse a mão aqui, por exemplo, você está num ambiente iluminado com esse sensor, se você colocar a mão em cima do sensor, vai parar de incidir luz sobre ele, certo? E aí já dá para ver direto o valor da resistência dele mudando. Né? Se fosse uma aplicação prática aqui, a gente consegue medir isso com um multímetro, né? Colocando um multímetrozinho aqui para medir o valor, e a gente faz um experimento, colocando a mão sobre ele, sabe, para poder ficar escuro, para
a luz não bater direto no sensor, e a gente vai ver como que esse valor aumenta conforme fica escuro. Aí você tira a mão, o valor diminui, né, por causa da incidência de luz. Tá? Ou seja, é um sensor do tipo analógico, né, inclusive. Né, ele mede valores contínuos de acordo com a intensidade de luz. Tá certo, pessoal? Conseguiram entender isso aí? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Beleza. Então, beleza. Vamos falar aqui agora sobre um outro sensor que também é bem relacionado. Todos os sensores que a gente está vendo hoje, eles são sensores, basicamente, que usam a luz. Eles medem a luz como informação. E o outro é um sensor de cor, né? O que o sensor de cor ele vai sentir? Lembra que o sensor ele sente, ele capta uma informação do ambiente. E que informação que um sensor de cor vai captar do ambiente? A gente viu que o LDR está captando a luz, né? A quantidade de iluminação, se está bastante iluminado, se está pouco iluminado. O sensor de cor, ele também funciona com luz, só que ele vai detectar a cor, né? E o que a luz tem a ver com a cor? Ela tem tudo a ver com a cor, né, gente? A cor, os nossos olhos, por exemplo, é um sensor que capta a luz. A gente vê a cor, conforme a luz bate numa superfície, num objeto, ela reflete nesse objeto e vem para dentro dos nossos olhos. Tá? E é justamente a intensidade diferente de luz que é refletida por cada objeto que a gente vai enxergar as formas, as cores, tá certo? Então, o que forma a cor é a luz. Isso é um conceito muito importante. Tá? Então, o sensor de cor vai funcionar assim também. Aqui a gente tem, por exemplo, exemplos de sensores de cor, né? Aqui são eles fechadinhos, né? De vários modos, e aqui é a plaquinha dele, controlador, um exemplo, tá? Então, o que acontece nesse sensor aqui? Ó? Essa aqui a gente tem umas lâmpadazinhas, tá? Essas lâmpadas o objetivo dela justamente na hora que o sensor for funcionar, acender para aumentar aqui a quantidade de luz, né? Porque ele vai precisar de luz para detectar a cor. O sensor mesmo, ele é pequenininho, está aqui no meio. Então, o objetivo é acende a luz sobre a superfície que ele quer avaliar, aí essa luz vai bater na superfície, vai refletir e vai voltar aqui para dentro do sensor, certo? Esse sensor tem milhares de pecinhas minúsculas lá dentro, bem pequenininha, que vão captar essa luz, sabe? E ela tem uns filtros, né? Uns filtros para poder diferenciar as cores que são refletidas nessa luz, tá? Aqui vai um conceito muito importante. Para falar do sensor de cor, eu vou falar um pouco para vocês como é que é formada as cores no computador, né? Como eu mencionei, o nosso olho, ele capta a luz e consegue transformar isso em imagem para a gente em cor. E no computador? No computador, as cores, elas são formadas por um sistema de cores digital, tá certo? São representados de forma digital. Existem alguns diferentes tipos de sistemas de cores, mas o mais famoso deles é o sistema de cores RGB. Vocês já ouviram falar em RGB? Câmera RGB? Alguém já ouviu falar assim? É uma câmera RGB. Ou alguém nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Júlia, nunca ouviu falar, Júlia? Não. Tá, então tá. Quando a gente fala, ó, o que acontece? Quando a gente fala de cores em computador, tem esses sistemas de cores, tá? Então, vocês lembram que, assim, eu já mencionei em outras aulas, mas para quem não viu isso em outra aula, o computador, ele entende tudo como o quê? Tudo como 0 e 1, né? O computador entende a linguagem binária, tudo para ele é 0 e 1, certo? O computador, a gente vê no computador texto, a gente vê imagem, né, foto, figura, vídeo, um monte de coisa, mas para o computador tudo é 0 e 1. Tudo vai ser transformado em 0 e 1. E assim também são as cores no computador. São zeros e uns, certo? Então, é tudo, por isso o computador é digital, esses dígitos, né, 0 e 1, tá certo? E aí, para o computador representar as cores, diferente do nosso olho que pega a luz vem como forma de ondas, né, ondas eletromagnéticas, tipo assim, e ela vem como ondas que o nosso olho capta e transforma. No computador, ele vai tentar fazer a mesma coisa, mas com 0 e 1, tá? Por isso é digital. Então, tem alguns sistemas de cores diferentes. O mais famoso é o sistema RGB, tá? É o sistema RGB que é usado na maioria praticamente todos, né? Computadores, televisões, telas dos celulares, é tudo sistema RGB. Então, eu vou explicar para vocês o que é esse sistema RGB, porque é importante para conhecer tanto o sensor de cor quanto a câmera, tá? O sistema RGB, ele funciona assim, ó.
como o computador é digital, esses zeros e uns são formados, são utilizados para formar números que vão de 0 a 255, tá? Basicamente. E no sistema de cores RGB, por que é chamado de RGB? R é de vermelho em inglês, que é red, né? O G é de verde em inglês, que é green, e o B é de azul em inglês, que é blue, tá? Então, ou seja, é o sistema vermelho, verde e azul, tá certo? E o que o computador faz com isso? Com essas três cores, ele forma todas as outras cores, tá? Então, para isso, ele codifica essas cores em valores de 0 a 255, tá? Então, para o vermelho, ele codifica o vermelho de 0 a 255, o verde de 0 a 255 e o azul de 0 a 255. Todas as outras cores são uma combinação de um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, tá? Esse pouquinho pode ser, inclusive, nada, e o valor vai ser 0, tá bom? Então, olha só, imagina. Então, se a gente misturar 256 tons diferentes aqui de vermelho com a mesma coisa de verde ou de azul, a gente vai ter, se vocês fossem fazer as contas aí, mais ou menos, mais de 16 milhões de tipos de cores diferentes, tá certo? Então, isso é muita coisa, 16 milhões de cores é mais até do que o nosso olho consegue perceber, tá certo? Então, se a gente mudar, por exemplo, aqui, tivesse 50, 60 e 70, seria uma cor. Se a gente mudar uma delas de 50 para 51, para o computador já é outra cor, mas para o nosso olho ia ser a mesma cor, porque a gente já nem ia conseguir ver uma diferença tão pequena, tá? Então, é assim que o computador codifica as cores, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Ver se vocês, ó, se eu vier aqui no computador, vou mostrar para vocês meio que na prática aqui, ver se vai dar certo. Formatar a imagem. Aqui, ó. Vocês estão vendo essa telinha aqui? Tamo. Então, ó. Olha aqui, isso aqui. Aqui são todas as cores do computador, tá certo? Aqui, ó. Aqui, vê as cores mudando aqui, ó. Cor nova. Aqui a gente tem tudo quanto é tipo de cor. Ó, do preto, ao branco, certo? Azul, todas as cores. Aqui tem mais de 16 milhões de cores diferentes. E aqui vocês vão ver que está aqui, ó, modelo de cores, RGB. É o jeito que o computador codifica as cores. E aqui é a tabelinha que eu falei para vocês, ó. Vermelho, verde e azul, olha lá. Vermelho, verde e azul, que é o R, o G e o B, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 255 de vermelho e tirar o verde e tirar o azul, vai ficar o quê? Vai ficar só o vermelho. Olha como é que ficou o vermelho aqui, certo? Se eu colocar aqui o máximo de verde, que é 255, e nada de vermelho e nada de azul, vai ficar só o verde. E se eu colocar aqui o máximo de azul, e nada de vermelho e nada de verde, vai ficar só azul, ou seja, são as cores puras, né? O vermelho, o verde e o azul. E o interessante é que se eu misturar um pouquinho de cada um, eu vou conseguir uma cor diferente, entendeu? Por exemplo, fala um número aí de 0 a 255, Júlia, por favor. Para o vermelho. 30. 30. Então, vamos ver aqui, botar um pouquinho de verde aqui. Guilherme está aí, Guilherme? Alguém? Vamos ver aqui quem está aí. Tobias, fala uma cor aí, um valor aí, Tobias, de 0 a 255. Qualquer valor. 170. 170 de verde. Vamos pegar agora, que tá, ficou meio azul aqui. Agora vamos adicionar azul aqui. Vamos ver quem mais aqui. Jennifer, por favor, fala um número aí de 0 a 255. Jennifer? 13. Perdão, não entendi. Pode ser 13. 13. Vamos botar 13. Olha lá, 13. Então, ficou um tipo tom de verde, tá vendo? Por que ficou esse verde? Vê que a gente tem muito verde, ó, 170, e um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Então, ficou um tom diferente de verde. Tá vendo? Então, assim, ó, a gente faz todas as cores. Se eu quiser colocar aqui um rosa, ó como é que fica o rosa. Tem bastante vermelho, tem bastante azul e pouco verde, mas deixou esse rosa aqui. Tá vendo?
Uma outra coisa interessante é que é o seguinte, aqui, ó. O que acontece agora se eu colocar aqui, ó, aqui está 201, certo? Se eu repetir o mesmo valor nas 3 cores, no vermelho, no verde e no azul, alguém se arrisca a dizer o que vai acontecer? Se eu botar tudo igual, todos os valores iguais, aqui está 201. Fica branco? É um palpite bom. Ó, o que vai acontecer? Vamos ver. 201 no vermelho, 201 no verde, 201 no azul. O que aconteceu? Ficou aqui um tom aqui cinza, clarinho. Ó. Tá vendo a barrinha aqui? Ó? Ficou do preto ao cinza. Ó. Então, o que acontece? Quando todos esses valores são iguais, ele vai dar um tom de cinza, tá certo? Então, aí ele vai variar. Ao invés de variar entre as cores, né, ele vai variar do branco ao preto, com diversos tons diferentes de cinza no meio deles. Então, por exemplo, se for tudo 0, ó, vai ser o preto. 0, 0, 0 vai ser preto. Certo? Isso acontece com a luz. É por isso que o sensor de luz lá que eu falei, o que acontece? Quando a luz, na verdade, aqui por essa figura dá para a gente ver, ó, aqui a gente tem várias misturas de cor. Quando a gente mistura todas as cores, fica o branco. O branco, na verdade, é a mistura de todas as cores. E o preto é quando não tem nenhuma cor. Então, se a gente tira 0, 0, 0, ó, fica preto. Se a gente colocar o máximo, vai ficar branco. Ó. O máximo é o 255, ó. Vai ficar branco. E se eu colocar qualquer valor entre isso, botar 150, 150, opa, que deu erro. 150, 150, e 150. Olha lá, dá um cinza, tá vendo? Então, diferentes tons de cinza. Conforme esse número aumenta, ó, vai ficando mais claro, até virar o branco. Conforme ele vai ficando baixinho, perto de 0, vai escurecendo, ó, tá vendo? Até virar o preto, tá? Então, é assim que funciona esse sistema RGB dentro é assim como funciona o sistema RGB, é assim como o computador codifica digitalmente as cores, tá certo? Então, dito isso, ó, vamos ver como é que funciona o nosso sensor de cor. Né? Ô, professor. Fala aí. Então, quer dizer que quanto maior o número, mais escuro é a cor, ou não? Não, quanto maior... Quando a gente está falando do colorido, não. Tá? Porque no colorido é assim, lembra que é o RGB. Então, tem uma mistura, né, de vermelho, de verde e de azul. Então, quanto maior o número, significa que mais você está colocando vermelho, ou mais você está colocando verde, ou mais você está colocando azul. Isso vai gerar diferentes cores. Agora, quando esses 3 valores são iguais, aí a gente está trabalhando na escala de cinza. Né? Aí, o que acontece? Quanto maior o número, o cinza vai ficando mais clarinho até chegar ao branco. Tá? É como se a gente estivesse aumentando a intensidade de luz. Né? Então, pensa assim, quanto mais luz... Não tem quando tem muitas, quando você olha para o sol assim e depois olha para alguma coisa, fica tudo muito claro, né? Por quê? Porque a gente está com muita luz, entrou muita luz no nosso olho, e a gente não consegue nem enxergar direito, fica tudo muito branco, né? Então, quanto mais luz, ele vai ficando branco, sabe? E quanto menos você diminui esse valor até chegar ao 0, é como se você estivesse apagando a luz, tá? No 0, você apaga a luz e fica tudo preto, tá? Então, quanto mais luz, mais luz, vai ficando branco. Então, quanto maior o valor, sempre pensa assim, maior o valor você está adicionando luz, vai ficando branco. Menor o valor, você está apagando a luz, vai ficando preto. Entendeu? Agora, para o preto e branco, né, para a escala de cinza. E agora, se você variar esses valores, né, aí você está fazendo uma mistura de vermelho com verde com azul, que nem se você pegar tinta mesmo, vermelho, verde, azul, e sair misturando lá, e vai formando as cores, tá certo? Tá certo, professor, obrigadão. Valeu. Aí, então, gente, voltando para o sensor de cor, o que acontece? Ó, essas luzinhas aqui brancas acendem, né, justamente para emitir mais luz sobre a superfície que está sendo analisada. Aí, essa luz vai bater na superfície, vai refletir e vai voltar para dentro do sensor. Né? Esse sensor, ele funciona no padrão RGB. Tá? Então, ele tem como se fossem filtrozinhos para poder medir a intensidade de luz verde, de luz vermelha e de luz azul.
certo? E com esses filtros, com essa medida de intensidade, assim como o sensor de luz mede valores de intensidade para a luz, ele vai medir valores também de intensidade, só que não para a luz toda junta, porque quando a luz está toda junta, ela é branca. Então, ele filtra para separar o que é a luz vermelha, o que é a luz de intensidade azul e o que é a luz verde. E aí ele consegue também medir valores para cada uma dessas cores, tá certo? E com isso ele forma as cores naquele padrão que eu falei para vocês. E aí o sensor consegue reconhecer a cor, ele compara com o padrão, né? Por exemplo, a gente programa lá para reconhecer, quero fazer alguma coisa toda vez que for verde, que o objeto detectado for verde. Aí ele detecta esses valores, e quando os valores estiverem dentro de uma faixa verde, igual eu expliquei lá para vocês, lembra que os números que vocês falaram deu um verde? Então, toda vez que tiver numa faixa que corresponde ao verde, aí o robô faz qualquer coisa que a gente programar ele para fazer, tá certo? Então, aqui são os exemplos de aplicação. Tá, mas para que serve isso? Ó, isso é muito usado na indústria. Aqui tem algumas aplicações. Ó. Verificação da cor da tampa. Né? Imagina, por exemplo, uma fábrica lá da Coca-Cola. A gente compra a Coca-Cola, a tampinha da Coca-Cola é o quê? Vermelha. Você nunca vai ver a tampinha laranja, né, por exemplo. É sempre vermelha. Então, mas como essas coisas são pintadas, né, vamos dizer assim, então eles passam por um processo de verificação na fábrica. Então, pode ser usado um sensor de cor na linha ali de produção para perceber se as tampinhas estão vindo tudo no mesmo padrão, né? Tudo da mesma cor, lá vermelha. Na hora que vem, que nem nesse exemplo aqui, vem uma mais amarela, ó, ao invés de vir laranja, então o robô vai e aciona. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, tem várias aplicações. Ó, a etiqueta, ó, você coloca os sensores aqui apontados para a pontinha da etiqueta, então a etiqueta é branca, então você programa o sensor para reconhecer o branco. Se a etiqueta estiver mal colocada, por exemplo, estiver torta, então, ao invés de aparecer o branco, vai aparecer a cor da embalagem. Ele vai detectar, opa, não achei o branco, achei o rosa, o azul, o verde. E aí já vai emitir um alerta, quer dizer que a etiqueta está mal colocada, aí sai da linha de produção. Por isso que essas coisas que a gente compra vêm sempre direitinho, né? Os produtos vêm sempre certinho. Então, aqui, por exemplo, o sensor de cor tem que colocar graxa aqui nas peças de metal. Então, pode colocar um sensor de cor. Se não tiver a cor da graxa, quer dizer que está com pouca graxa, aí tem que ser colocada mais. Né? Ou então, detectar a impressão na embalagem, impressão de determinada cor. Então, assim, o sensor aqui ele é programado para reconhecer uma cor específica. Lembra o robozinho que eu mostrei para vocês de seguidor de linha? Não é só lá nas competições de robótica, não. Isso aqui é um exemplo de um robô numa fábrica, né? E ele é um robô seguidor de linha. Ele está carregando aqui, ó, os produtos, levando de um lado para o outro produto, automaticamente, não tem motorista, ó, é um robozinho móvel, né? E como é que ele segue o trajeto? Como é que ele sabe o trajeto que ele tem que andar? Ele vai seguindo a linha. Né? A diferença é que aquele exemplo que eu dei, ele usava um sensor de luz, né? LDR, e aqui ele usa um sensor de cor, tá? E qual que é a diferença disso? Para o sensor de luz tem que sempre colocar lá preto e branco, né, para poder ficar bem clara a diferença da luz, né, que bate no branco e bate no preto. Já no sensor de cor, como ele consegue reconhecer diferentes cores, então aqui, ó, um chão verde com uma linha azul, e o robô, pelo sensor de cor, vai conseguir ficar seguindo essa linhazinha azul e fazer o trajeto programado. Beleza? Entenderam isso aí? Agora vamos falar do nosso terceiro sensor de hoje, que é a câmera, tá? A câmera, pessoal, na robótica, ela pode ser considerada como um sensor de visão, né? A câmera para o robô é igual o olho para a gente, né? Que nessa figura aqui, ó, a lente da câmera representa o nosso olho, né, para o robô. Então, você, por exemplo, tem esse robozinho aqui, ó, e é engraçado, apesar dele ter os olhozinhos aqui e a boca, a câmera dele é bem aqui, ó. As câmeras não estão no lugar do olho, não. Elas estão aqui no lugar como se fosse uma boquinha aqui e um furinho aqui. Né? Tem duas câmeras. Mas elas funcionam para o robô como se fosse o olho. Né? Existem diversos tipos de câmera, gente. Muitos tipos de câmera diferentes. Mas o mais comum, que a gente costuma ver, câmera digital ou a câmera no nosso celular, são justamente as câmeras RGB. Tá? Significa o quê? Que essas câmeras precisam de luz, né? Então precisa de luz para poder conseguir captar cor, e elas formam as cores, a imagem, através desse sistema RGB que eu mostrei para vocês, tá? Então é por isso que a gente não consegue, se tirar uma foto no escuro, vai sair tudo preto, né? Por isso que a câmera precisa de flash, porque o que ela está detectando é a luz e transformando isso num padrão de cor para poder transformar a imagem, tá?
Então, aqui, ó. Então, assim, é muito usado, né? A câmera era muito usada na robótica, né? Para servir como se fosse os olhos do robô, em diferentes tipos de robôs, né? Tem aquele robôzinho humanoide que estava no outro, aqui um robôzinho móvel, ó, com a câmera, principalmente o móvel, né? Um robô que vai ter que ficar se movendo, ele vai ter que andar pelo ambiente, enxergar as coisas, e ele pode fazer isso com câmera, né? Não só para filmar, né, para tirar foto, né, mas para fazer reconhecimento também. Aqui um dronezinho, né, o drone também como se considerado um robô móvel voador, né. Agora vamos ver como é que funciona então a câmera. É bem parecido com um sensor de cor, né, é como se fosse um sensor de cor também, só que a diferença dela é que o sensor de cor está só pegando aqueles valores, né, para poder reconhecer uma cor. Então, a gente coloca ele, ó, você vai fazer alguma coisa se você reconhecer que é azul. A diferente para a câmera é que ela vai detectar essas cores, mas ela vai transformar isso em imagem, né? Então, ó, o sensor da câmera aqui é o sensor. A câmera, gente, por si só, ela não é o sensor. A câmera é um dispositivo, né? Então, quando a gente pega uma câmera ali digital, ou a câmera do nosso celular, por exemplo, é um dispositivo. Mas o sensor mesmo, ele é um pequenininho lá dentro da câmera, tá? Ela tem um sensor. Esse sensor, ele tem milhões de fotodetectores ou fotossensores, tá? Não tem como vocês vão comprar um celular e falar assim, como é que é a câmera de celular? Esse celular tem uma câmera de 10 megapixels e uma frontal de 5 megapixels, alguma coisa desse tipo. Então, uma câmera de 10 megapixels, tá? Para cada pixel, 10 megapixels significa que ela tem mais de 10 milhões de pixels, tá? E para cada pixel desse que ela tem na câmera, tem um fotodetector desse, tá? Então, esse sensorzinho que vai lá dentro da câmera, se for uma câmera de 10 megapixels, por exemplo, que é comum hoje, quer dizer que tem 10 milhões de fotodetectores aqui dentro. Então, é uma coisinha muito pequenininha, né? Dentro de um circuitinho aqui integrado. Muito pequeno. Cada fotodetector disso é responsável por capturar um pixel da imagem dessa câmera. Tá, mas o que é pixel, né? Todo mundo já escutou falar de pixel, né? De câmera em megapixel, né? Mas talvez você não saiba exatamente o que é pixel, né? Então, o que é o pixel? O pixel, gente, é o menor elemento de uma imagem digital, tá? Então, e a característica dele é que contém uma única cor. Então, por exemplo, digamos que você foi lá, tirou uma foto aqui desse cervozinho aqui, né? Tipo um animalzinho lá na natureza. Pá. Bateu a foto dele. Aí a gente vai olhar a foto e ver aqui a foto do animal. Aí esse quadrinho vermelho aqui, ó, imagina que a gente vai dar um zoom aqui bem na ponta da orelha dele. Aí vai dar um zoom, vai aumentando, 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 aumentando em paz. Já viram isso? Aumenta, aumenta, até que a imagem fica toda quadradinha assim. O que a gente está vendo quando está vendo quadradinho assim são os pixels da imagem. O que é um pixel? É um quadradinho desse, tá? E uma característica do pixel aqui no zoom, a gente selecionou um pixel aqui, ó. Um pixel desse tem uma única cor só. Então, na imagem, vocês veem várias cores, porque são vários pixels que vão se montando igual um quebra-cabeça para transformar isso aqui na imagem. Tá? Então, nesse pixel aqui, por exemplo, ó, eu peguei esse pixel aqui e destaquei, é um pixel marrom. Né? Então, como que ele é codificado no computador? Olha os valores dele de RGB. Ó. Ele tem 66 de R, 33 de G e 0 de B, né? De vermelho, de verde e de azul. Então, o código RGB para essa cor é 63, 33 e 0. Tá? Então, são 3 valores. Quando a imagem for colorida, tem 3 valores. Tá? Um valor para R, que é para vermelho, um valor para verde e um valor para azul. Se a imagem for preta e branca, esses valores vão ser iguais. Tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vamos confirmar aqui para vocês, ó. Preenchimento. Ó, vamos ver o que acontece, para vocês verem que eu não estou inventando aqui para vocês, ó. Vermelho, 66, verde, 33, tá meio roxo, ó, e o azul, 0. Ó o que deu. O marrom, tá certo? O marrom igual o marronzinho lá, parecido com o marronzinho lá da imagem. Então, um valor de 66 de vermelho, 33 de verde e 0 de azul. Tá vendo que esse código RGB, como que o computador codifica isso, né? Então, um pixel é isso, ele tem um valor, isso que vocês têm que saber. Pixel é a menor unidade, né, o menor elementozinho de cor dentro de uma imagem digital. A imagem toda é formada por milhões de pixels, tá?
E o pixel tem uma cor só e vai ter a cor dele codificada nesse valor RGB, tá? Agora, o que que acontece? A gente vê a imagem, a gente tira a foto lá do animal lá, ou da paisagem, da praia, vê a praia. E o que que o computador vê? O computador só vê números, gente. O computador não vê imagem, né? Ele guarda lá para a gente e mostra como uma imagem, mas para ele é isso aqui, ó. É como se a imagem fosse dividida em vários quadradinhos, e cada quadradinho desse aqui é um número, tá? É uma matriz, uma tabela de números, tá? E no caso da imagem colorida, RGB, ele tem 3 tabelas dessa, ó. Uma para cada pixel um valor de vermelho, aí há uma outra tabela só para os valores de verde e uma outra tabela só para os valores de azul. Então, se eu pegar um pixelzinho lá da ponta da imagem, ele vai ter... Aqui ficaria muito pequeno, né? Mas o pixel é uma cor só, tá? Aqui o quadradinho é só para representar. Mas ele teria um valor, então, de vermelho, tipo assim, esse pixel tem valor 253 de vermelho, 14 de verde, 165 de azul. Entendeu? E se a imagem for preta e branca? Então, a gente tem aqui, ó, uma imagem preta e branca, que a gente chama de imagem em escala de cinza, né? Se a gente der um zoom lá, aqui, ó, um zoom lá num pedacinho da imagem, como ela é preta e branca, ela vai ter o quê? Só tonalidade de cinza. Então, a gente não precisa daquelas 3 tabelas, azul, vermelho e verde. A gente vai ter uma tabela só. Por quê? Porque esse, por exemplo, aqui, ó, esse cinza aqui, que tem o valor 170, o que ele acontece na tabela lá RGB? Ele vai ser 170 para vermelho, 170 para verde e 170 para azul. Ele tem o mesmo valor para as 3 tabelas. Então, não precisa fazer 3 tabelas, é só fazer uma tabela só com esse valor, já que o valor é repetido, concorda? E aí vai ficar assim, ó. Reparem aqui, ó, o preto, ó, é aquilo que eu tinha falado ali, que o Tobias perguntou. Quanto menor o valor, é como se a gente estivesse apagando a luz, ó. O valor 0 é o preto, e o branco aqui, ó, é 255, tá? E os valores intermediários são diferentes valores de cinza. Quanto mais baixo, mais escuro, quanto mais alto, mais claro, tá certo? Agora, isso aí para a gente tirar uma foto, gente. Agora, imagina uma aplicação da câmera no robô. Para que o robô pode usar uma câmera? Não só ele pode usar para tirar foto, pode usar para filmar, né? Mas, na robótica, a câmera tem uma função ainda mais sofisticada, que a gente chama isso, na robótica, de visão computacional, certo? Então, ou seja, a gente consegue programar o robô para que ele possa extrair informações da câmera dele. Então, quando o robô está lá com a câmera filmando, ele não está só filmando, tirando foto, ele está realmente enxergando igual, parecido com o que a gente enxerga, né? Então, para isso são usadas técnicas de visão computacional para fazer com que o robô consiga extrair informação. Então, se o robô vê uma imagem dessa aqui, por exemplo, ó, uma cesta aqui com fruta, ele consiga reconhecer. Aqui ele está categorizando, ó, ah, isso aqui é banana, aqui em verde são laranjas, ou nessa imagem aqui ele conseguir reconhecer que aqui tem um cachorro, uma bicicleta, um caminhãozinho lá atrás, que nessa imagem aqui, ó, ele está reconhecendo carros e as pessoas, tá vendo? Então isso tem diversas aplicações, né, até para o robô conseguir se identificar as coisas que ele está enxergando, né, por exemplo, na indústria aqui, ó, pode colocar um sistema robótico lá para ficar de vigilância aqui nessa esteira, por exemplo, de fruta, aí passou uma pedra aqui, né, então não pode passar a pedra no meio das frutas, né, senão a pessoa vai receber lá a fruta, o cliente vai receber a fruta com a pedra no meio, e essa pedra pode ser retirada. Isso pode ser feito automaticamente, em vez de uma pessoa lá ficar olhando, né, pode ser feito automaticamente por visão computacional, aí o robozinho vai lá, tira a pedra do meio, entendeu? Uma aplicação. Outra aplicação, ó, de visão computacional, reconhecimento de faces. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma imagem, né? Então, esses pontinhos aqui são os pontos que o sistema, né, do robô faz para... São características que ele está extraindo do rosto dessa pessoa. Depois que ele extrai essas características, ele é capaz de reconhecer essa pessoa se ele enxergar, se ele ver essa pessoa de novo. Está entendendo? Então, isso aí, ó, por exemplo, pode ser usado para vigilância. Então, vai passando as pessoas e vai reconhecendo, ah, essa aqui é a fulaninha, a Maria, esse aqui é o Joãozinho, né? Então, para segurança, por exemplo, lá no aeroporto, né, alguma coisa desse tipo. O robô está lá olhando, em vez de ter um vigia lá, tem um robô que fica lá de olho em todo mundo que está passando e o sistema dele já é capaz de reconhecer se uma pessoa é procurada ou não, por exemplo. Tá vendo? Outra coisa também, outra aplicação é para navegação autônoma. O que é isso? Imagina o Uber.
no futuro. Hoje você pede um Uber, vem um motorista no Uber, mas no futuro você vai chamar um Uber e o Uber vai vir sozinho, vai vir sem motorista, parar, você entra, fala para onde vai, aí esse Uber te leva para o destino. E como é que o carro pode andar sozinho? Né? Através de diversas técnicas de navegação autônoma por visão computacional. Ele é capaz de reconhecer, por exemplo, semáforo, se o semáforo está aberto ou está fechado, reconhecer as linhas das estradas para se guiar, reconhecer que tem outro carro próximo, né, que ele não pode colidir com o carro, tem que ultrapassar ou não. Aqui nessa imagem aqui, olha, vai classificando vários objetos para reconhecer o que é árvore, o que é rua, o que é carro estacionado. Né? Então, ou seja, as aplicações do uso de câmeras em robôs são muitas e são muito importantes. Né? Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Gente, obrigado para todos aí. Uma boa noite para vocês. Até a próxima aula. Fiquem bem. Falou, professor. Boa noite. Tchau, 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 tchau.